tarde, primeiro ano do ensino médio. É um prazer reencontrá-los agora, nesse comecinho de ano, em que a gente vai juntos se dedicando a recuperar, né, alguns conhecimentos que a gente pode trazer de novo aqui para a gente ver se a gente compreende um pouquinho melhor nessa trajetória da recuperação e aprofundamento. Prazerzaço estar com vocês, abrir o ano com vocês. Prazer também, porque eu tenho aqui ao meu lado a professora Jennifer. O prazer é nosso de começar esse ano de 2021, não é, Mafê? Juntos. Pensando aqui a construção do conhecimento, sejam todos bem-vindos ao ano de 2021, no primeiro ano. Exatamente, que momento especial. Um momento né? especial. E hoje, então, nesse nosso encontro, né, sobre filosofia, a gente vai tratar um tema que, bom, é bastante caro não só à filosofia, mas a todas as áreas do conhecimento em ciências humanas de forma geral, que é o tema da justiça social. Então, daí eu já quero começar contando para vocês que o objetivo da aula de hoje, do encontro de hoje, portanto, é o de analisar a questão da pobreza no âmbito da reflexão sobre justiça social. O conteúdo se inscreve dentro do campo de filosofia política, democracia e justiça social, direitos humanos e participação política. Daí aparece aí na tela para vocês a coruja, símbolo da filosofia, coruja de Minerva, né, para abrir as asas, assim, para observar o nosso encontro, a nossa aula. E, então, começo fazendo uma provocação, uma pergunta, que é a seguinte: observem bem este homem que aparece retratado aí na tela para vocês. É uma ilustração feita por um francês, né, o Gustave Brion. E eu queria perguntar se vocês imaginam, só olhando assim para essa ilustração, se vocês imaginam quem possa ser este distinto senhor. Você tem alguma ideia, Jennifer? Esse homem que aparece aí retratado, pessoal, só vai conseguir realmente descobrir, né, ou lembrar quem já leu uma obra que é assim. Eu não vou dizer que é a maior obra literária de todos os tempos, porque isso seria fazer uma injustiça histórica tremenda, mas assim, que está no panteão das maiores obras literárias, disso não há dúvida. Este que aparece aí para vocês é o personagem principal de uma obra literária do Victor Hugo. Victor Hugo foi um grande escritor francês. E esse que aparece aí para vocês é o Jean Valjean. Jean Valjean, que é o personagem principal desta obra do Victor Hugo, que se chama Os Miseráveis. É também a obra mais conhecida do Victor Hugo, até hoje, nossa, extremamente reconhecida, debatida, lida, relida, trelida em todos os cantos do mundo, e não é à toa. Né? O Victor Hugo, vejam aí na tela, ele foi um autor que nasceu no comecinho do século XIX, na França. Ele nasceu em um município francês chamado Besançon. Né? Ele nasce em 1802 e morre já no finalzinho do XIX. Então, assim, o XIX inteiro se descortinou, né, perante as vistas do Victor Hugo. Ele atravessou aí praticamente por todo o século XIX. E desta vivência do Victor Hugo na França, na Europa de forma geral, no decorrer do século XIX, saem assim da sua pena obras absolutamente magníficas. A gente citou o Jean Valjean, que é o personagem principal dos Miseráveis, a obra mais conhecida do Victor Hugo. Mas saibam, gente, que o Victor Hugo foi um autor extremamente prolífico, produziu muito no decorrer da vida dele. Então, a gente pode lembrar, citar algumas outras obras. Aí na tela de vocês tem, por exemplo, O Último Dia de um Condenado, que Victor Hugo escreve ainda na sua juventude, quando ele estava com 27 anos apenas. É dele, gente, a história do Corcunda de Notre Dame, que ficou eternizado, né, na forma do Quasimodo, que é apresentado na animação, mas cujo título original da história é Notre Dame de Paris. Né? Então, é da pena, né, do intelecto do Victor Hugo que brota uma tal figura
tão interessante sob diversos pontos de vista, tal como esse personagem corcunda, né, que habita essa obra. Aí, claro, a gente não pode deixar de mencionar, em 1862, o Victor Hugo publica aquela que vai ser conhecida como assim obra de um absoluto gênio, né, que é Os Miseráveis. Para vocês terem uma ideia do frisson que o lançamento dos Miseráveis causou, foi lançado em 1862. E isso não acontecia muito recorrentemente, mas Os Miseráveis foi lançado simultaneamente em vários países além da França. Daí vocês imaginem o que era toda a logística que envolvia você fazer um lançamento de uma obra simultaneamente em vários países. Chegou a ser lançado, inclusive, aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Simultaneamente ao lançamento em Paris e em outros pontos do mundo. Quando lançou essa obra, primeira edição, nossa, Victor Hugo está lançando nova obra, tal, 1862, os editores produziram 7.000 livros, pois os 7.000 livros foram vendidos em Paris em menos de 24 horas. Para vocês terem uma ideia do que era Victor Hugo nessa França, nessa Europa, nesse mundo, na metade do século XIX, como ele já era extremamente reconhecido pela literatura que ele vinha produzindo até então. Mas ele não para por aí, né? O Victor Hugo depois publica mais uma obra maravilhosa, que está aí na tela, se chama Os Trabalhadores do Mar, e, em 1869, ele publica O Homem que Ri. O Homem que Ri também é uma obra assim da maior importância, da maior envergadura dentro da história, da trajetória do Victor Hugo e também da literatura. Para quem gosta de HQ, o personagem, o arqui-inimigo do Batman, né, é o Coringa. O Coringa é uma figura altamente inspirada no personagem que é o homem que ri, né, na obra aí do Victor Hugo, para quem tiver curiosidade, né, de ir atrás dessa referência. E o Victor Hugo, ele era assim uma personalidade muito peculiar. Como que ele fazia, né? Ele sabia que assim a essência, né, sua essência era escrever, era a literatura, portanto ele tinha já encontrado, digamos assim, o que o movia, né? E havendo encontrado a sua motivação, que era primordialmente a literatura, ele fazia de tudo para manter-se fiel a essa motivação. Então, lá na França, nos dias de calor, nos dias de verão, Victor Hugo acordava às 5 da manhã e passava o dia inteiro produzindo, escrevendo. Nos dias de inverno, ou ao contrário, nos dias de inverno ele acordava às 5 da manhã. Nos dias de verão, então, que o sol nascia mais cedo, ficava mais quente, ele acordava às 3 da manhã. Tudo isso para poder escrever. E reza a lenda que ele deixava a roupa dele, ele acordava de pijama, né? Mas ele deixava a roupa dele num cômodo bem longe do quarto dele, que era para ele não sentir a tentação de se vestir com roupa de sair na rua, né? E não passar o dia todo na rua batendo perna, perdendo tempo, em vez de escrever. Então, tal era essa a personalidade, né, desse autor, Victor Hugo, que criou esse personagem, Jean Valjean, da obra Os Miseráveis, a qual conversaremos um pouco mais hoje. Bom, a importância do Victor Hugo, que eu tentei um pouquinho expressar para vocês, talvez a gente possa subsumir em uma imagem, que é o busto do Victor Hugo, que foi esculpido pelo Rodin. Rodin foi um escultor, né, francês que é chamado de pai da escultura moderna, né? Agora, eu me pergunto quantos foram aqueles que tiveram assim, foram agraciados, né, pelo engenho do Rodin e tiveram as suas figuras eternizadas, né, pelas mãos talentosas desse escultor. Bom, o Victor Hugo, muito merecidamente, foi um deles, né?
E aí, então, já contei para vocês que a gente vai falar sobre Os Miseráveis, que a gente vai se focar na figura do personagem principal desse livro, que é o Jean Valjean. E aí vocês devem estar assim, tipo, professora, mas espera aí, você falou que a aula era sobre justiça social e até agora a gente nem falou em justiça, nem em nada, você só está aí falando do Victor Hugo, do Jean Valjean e não sei mais o quê. Então, a gente vai construir juntos esse caminho que vai nos levar a pensar algumas coisas sobre justiça social a partir da experiência narrada, né, pelo Victor Hugo para o personagem Jean Valjean. E eu tenho certeza absoluta que a gente vai terminar esse encontro de hoje, vocês vão estar morrendo de vontade de ler Os Miseráveis e vocês vão se encantar com o Jean Valjean, que, parênteses, uma parte, foi o meu primeiro amor. Porque, na minha adolescência, eu li Os Miseráveis, a edição facilitada, menorzinha, é claro, mas foi um dos primeiros livros que eu li na vida e eu me apaixonei assim perdidamente por Jean Valjean. Foi um amor platônico que permanece assim na minha lembrança até hoje, né? Quando eu conheci esse personagem Jean Valjean e a história e tudo que ele representa. Vamos lá. Onde que se passa a história dos Miseráveis? Se passa em Paris, né? Para a gente ter uma ideia do que era Paris nessa época em que está acontecendo a história dos Miseráveis, a gente pode pedir ajuda para um pintor, o Camille Pissarro, né? Lá em 1897, por exemplo, ele faz essa linda obra que representa o Boulevard Montmartre. Montmartre não é um lugar qualquer em Paris. É um bairro que, assim, até hoje é extremamente conhecido, é um bairro muito turístico, ele tem diversas atrações. Você assistiu aquele filme Amélie Poulain? Sim. Destino de Amélie Poulain. Pois esse filme se passa em Montmartre. Então, só para a gente ter uma ideia, né, de como está esse bairro hoje, a gente assiste o filme da Amélie Poulain, né? Topologicamente, ele é um bairro muito interessante também, porque ele está assim, numa colina a 130 metros acima de Paris, né? Então, é um bairro interessante sob vários pontos de vista, inclusive o Cabaret Moulin Rouge era localizado em Montmartre. Era um bairro de pintores, boêmios, artistas, enfim. E aí está representado aí, né, pelo Pissarro nessa obra. Mas, como vocês podem bem notar, essa Paris que o Pissarro está representando, certamente, não é uma Paris para todos, certo? Ela é uma Paris para aqueles que têm ali alguma condição social. Inclusive porque essa é uma Paris que, nesse momento, alguns anos antes, está passando pelo que ficou conhecido pelas reformas urbanas de Paris, né? Que foram levadas a cabo pelo Napoleão III, sobrinho do famoso Napoleão. Aliás, os franceses sabem de nepotismo. Por quê? Teve o Napoleão I, né, lá em 1804. Depois, em 1815, o filho dele assume o poder, né, fica alguns meses, e depois, em 1848, vai o sobrinho dele, o Napoleão III. Né? E o Napoleão III é que leva a cabo, né, ajudado pelo prefeito de Paris na época, que é o Georges Eugène Haussmann, né, leva a cabo, então, as reformas urbanas de Paris, em que, assim, gente, eles saem demolindo um monte de coisa, porque, naquela época, Paris estava uma cidade, assim, ela tinha um cheiro forte, fruto das revoluções. Infelizmente, nessa aula, a gente não consegue contar toda essa história, mas as revoluções de 1848, que haviam deixado marcas mesmo, né, na cidade. Então, o Haussmann, sob a batuta do Napoleão III, demolem coisas adoidadas em Paris e querem construir uma cidade belíssima, uma cidade que não tenha cheiro, uma cidade... Eles querem refazer, construir uma espécie de nova Roma, com todo o esplendor, né, como se fosse capital de um império tão esplendoroso quanto havia sido Roma. Naturalmente, a Paris que Jean Valjean vivenciava não era essa Paris que está aí, representada pelo Pissarro. Talvez
num esforço assim de imaginação sociológica, talvez a gente possa pensar que a Paris que Jean Valjean vivia estava mais parecida com essa daí, olha, representada por Honoré Daumier, em 1862, nessa obra que se chama O Vagão de Terceira Classe. Está aí muito mais bem representada a existência da pobreza, da miserabilidade, da marginalidade, de que Jean Valjean fazia parte. Por quê? Jean Valjean era um homem que ele havia ficado órfão quando criança, perdeu os 2 pais, e ele teve de ser criado por sua irmã mais velha. A irmã mais velha de Jean Valjean, por seu lado, já tinha 7 filhos para criar. Então, vocês imaginem, né, uma situação em que tem aquela mulher, tem os 7 filhos para criar, de repente ela tem ali mais uma boca para alimentar, já vivendo numa situação de penúria, de miserabilidade. Vocês imaginem como não era difícil a vida, então, dessa família. O Jean Valjean se apieda da situação que a irmã vai vivenciando, tendo que alimentar a sua prole. E ele, então, numa atitude assim que a gente poderia classificar como desesperada, ele rouba um pedaço de pão para dar de comer aos 7 sobrinhos. Ao roubar este pedaço de pão, Jean Valjean é preso. E aí começa o calvário que esse personagem vai enfrentar ao longo de praticamente toda a história da obra Os Miseráveis. Porque aparece, quando Jean Valjean é preso, aparece na figura na vida do Valjean, aparece a figura que vai aí na tela para vocês, que é a figura do inspetor Javert. O inspetor Javert, ele... Está aí na tela para vocês. Esse é o inspetor Javert, né? Também retratado pelo Gustave Brion, pintor que também fez aquela primeira obra que a gente viu lá na primeira tela, né? O Jean Valjean é preso sob o número 24601. Esse é o número de identificação dele, né? Então, Jean Valjean está lá preso, Javert é extremamente truculento com ele, a despeito de que ele só roubou um pedaço de pão, Javert o trata como fosse assim, o maior criminoso da história de Paris. E bom, estando lá, trancafiado dentro daquela cela, Jean Valjean começa a refletir. E ele pensa, bem, o que foi que eu fiz de tão errado, né? Eu roubei um pedaço de pão para alimentar meus 7 sobrinhos famintos, mas será que eu sou o verdadeiro criminoso? Ou será que o verdadeiro criminoso veio antes de mim? É aquele alguém que deixou os meus 7 sobrinhos passarem fome? Ou será que, então, em vez de um só criminoso, não é toda uma organização social que é eminentemente criminosa quando ela promove a fome, quando ela promove a miséria, quando ela promove a penúria, a marginalização? Então, ele começa a perceber que, naquela história toda, talvez ele fosse o menos culpado, mas ele estava pagando como se fosse assim, o maior criminoso do mundo. E Javert não deixava de lembrá-lo o tempo todo de como ele era um criminoso miserável, né? O fato é que, quando Jean Valjean se dá conta de que ele não é o maior culpado nessa história toda, ele resolve fugir da prisão. E várias são as tentativas de Jean Valjean de fugir dessa prisão que ele considerava injusta, mas sempre aparece na sola dele o Javert para capturá-lo de volta e trancafiá-lo novamente na prisão. Tantas são as tentativas de fuga e tantas são as vezes que ele é recapturado por Javert, que Jean Valjean, de 5 anos, que era a sua pena inicial, acaba cumprindo 19 anos na prisão. Após 19 anos, quando ele finalmente é liberado, ele conhece uma figura muito generosa
de uma alma humana muito generosa, que é a figura do bispo Miriel, que está aí na tela para vocês, como ilustrado também por Gustave Brion. Esse bispo Miriel apresenta para Jean Valjean, descortina perante os seus olhos, toda uma nova possibilidade de compreender. Olha, talvez existam indivíduos que não sejam tão maléficos assim como eu pensava. Né? O Miriel recebe Jean Valjean na sua casa, o abriga, oferece comida, oferece teto. E Jean Valjean aceita de bom grado e passa bastante tempo vivendo sob o teto de Miriel. Mas o fato é que aqueles anos na prisão haviam deixado Jean Valjean tão revoltado, tão indignado, tão enfurecido, tão enraivecido, que ele, certa noite, acaba roubando um talher de prata do Miriel, num ato assim de loucura, porque ele está ainda extremamente revoltado com o que ele teve que passar na vida dele. Ele pega o talher de prata do Miriel e foge da casa do bispo, mas é pego novamente na calada da noite. Quando o policial vê que ele tem no seu poder um talher de prata, aquele homem pobre não conseguiria comprar um talher de prata. Daí logo o policial já supõe ou deduz que ele roubou. Leva o Jean Valjean de volta para a prisão. Quando o bispo Miriel aparece na prisão e fala assim: seu guarda, o senhor prendeu aqui o meu amigo Jean Valjean, o que aconteceu? Pois é, bispo Miriel, a gente pegou esse humilhante aqui, fugindo da sua casa, roubando-lhe um talher de prata, e agora a gente está aqui porque a gente vai prender ele novamente. E aí o bispo Miriel tira, né, da sua bolsa um castiçal e fala assim: mas, meu amigo Jean Valjean, você está levando só o talher de prata e o castiçal que eu te dei também. Toma aqui, pode levar, estava se esquecendo do castiçal. É presente também. Né? Então, o Miriel inventou toda uma mentira, uma situação, para conseguir salvar o seu amigo dessa nova prisão. Aí, depois que ele vê o bispo Miriel fazendo isso, daí ele se transforma. Daí ele passa a acreditar novamente na bondade, na generosidade humanas. Tanto é assim que ele resolve deixar para trás todo o seu passado e se mudar para uma pequena cidade na Alemanha. Aí vocês vão dizer: nossa, Pro, mas como assim? Ele saiu da França, foi parar na Alemanha? Gente, a Alemanha e a França são, muito próximas uma da outra. Inclusive, elas têm um trecho que é fronteiriço. Vejam aí na tela. Olha lá, a fronteira da França com a Alemanha. Estão vendo como que é próximo um país do outro? Então, ele sai da França e vai para a Alemanha. Na Alemanha, gente, ele se torna, assim, um homem extremamente próspero. Ele abre uma fábrica, a fábrica dele cresce, vai de vento em popa, traz rendas enormes, ele está vivendo muito bem, e ele sente que deixou todo aquele passado nebuloso para trás. Aquela situação de miséria, aquela situação de injustiça. É quando ele conhece uma das moças que trabalhava em sua fábrica. Ela era costureira e ela se chama Fantine. Ele começa a gostar muito de Fantine, da companhia de Fantine, mas principalmente porque ele enxerga em Fantine talvez alguns traços do que ele mesmo havia sido tempos atrás, quando ele ainda vivia na França. Porque esta moça Fantine, ela é uma moça muito pobre, ela é uma moça muito simples. Num determinado momento, quando ela é despedida pelo supervisor dela da fábrica em que ela trabalhava, ela tem um bebezinho pequeno de colo, uma menininha que se chama Cosette, e ela é obrigada, então, para se sustentar, a Fantine, ela vende os seus cabelos, ela vende os seus dentes.
ela se prostitui. E quando o Jean Valjean vê a situação que a Fantine está vivendo, ele resolve fazer alguma coisa, inclusive como retribuição ao que Bispo Myriel havia feito anteriormente por ele. Então, ele adota a filha bebê da Fantine, que é a pequena Cosette. A Cosette aparece para vocês aí na próxima imagem. Na próxima tela, aparece a Cosette varrendo, numa ilustração de Emily Bayard, né? Uma ilustração muito, muito famosa, em que a gente consegue ver aí essa figura, né? A Cosette, que é assim o amorzinho, né? Do Jean Valjean, então, que foi adotada por ele das mãos da sua mãe, Fantine. Ele cria Cosette muito bem, Cosette vai crescendo, eles têm algumas desavenças no meio do caminho, mas Cosette vai crescendo, se torna uma mulher, se casa e, aos 65 anos, quando Cosette já é uma jovem adulta, ela perde seu pai adotivo. Quando Jean Valjean falece, então, aos 65 anos, tamanho era o amor de Cosette por ele, que ela manda gravar na sua lápide os seguintes dizeres. Leiam aí. Dorme. Viveu na terra em luta contra a morte. Opa, vamos pôr na tela aí, pessoal. Dorme. Viveu na terra em luta contra a sorte. Mal o seu anjo voou, pediu refúgio à morte. O caso aconteceu por essa lei sombria, que faz que a noite chegue, apenas foge o dia. Esses são os dizeres que a Cosette pediu para gravar na lápide de seu pai adotivo, conhecendo ela, né, toda a história de injustiça social que havia assolado grandemente, né, uma parte da vida daquele homem que havia, então, se dedicado a criá-la, né, como filha. Bom, essa é, assim, muito resumidamente, essa é a história, né, de Jean Valjean. E, tendo ouvido a história de Jean Valjean, me digam se vocês não acham que é realmente uma personagem muito apaixonante. É apaixonante. Não é? Muito. Aí, pessoal, eu queria, então, para fazer justiça, né, a Victor Hugo, e não recontar toda essa história genial só sob as minhas palavras, que são muito pobres, né, perto das dele, eu trouxe, então, um trechinho, né, dos Miseráveis, que eu quero dizer para vocês que está em domínio público, viu, gente, essa obra. E aí, então, da pena do Jean Valjean, saem as seguintes palavras. Jean Valjean, de humilde origem camponesa, fica órfão de pai e mãe ainda pequeno e foi abrigado por uma irmã mais velha, casada e mãe de 7 filhos. Quando a irmã fica viúva, ele passa a ser arrimo da família e, assim, consumiu toda a sua mocidade em trabalhos rudes e mal remunerados. Em um inverno especialmente rigoroso, perdeu o emprego. A fome chegou para aquela família tão miserável. Valjean se vê desesperado e apela para o crime. Quebra a vitrine de uma padaria para roubar um pão. Levado aos tribunais por crime de roubo e arrombamento, foi condenado a 5 anos de prisão. Mesmo em toda a sua ignorância, tinha consciência de que o castigo que lhe fora imposto era excessivamente duro para a natureza de sua falta. E que o pão que havia roubado para matar a fome de sua família inteira não podia justificar os longos anos de prisão a que havia sido condenado.
Havendo feito jus, então, né, a obra do Victor Hugo, em alguma pequena, singela medida, trazendo as suas palavras, é que eu gostaria de provocá-los e convidá-los a gente pensar juntos. Vejam aí na tela. Eu trouxe para ilustrar, né, uma pintura de Jean-François Raphael, né, L'Homme aux deux pains, o homem com os dois pães, né? E aí a gente colocou assim: Valjean considerou sua pena demasiado dura para a falta que havia cometido. E você? O que você pensa? Foi muito dura ou não? Foi merecida perante a falta que ele cometeu ou não? Mas não meramente responder ou sim ou não, mas trazer, então, uma resposta argumentada que embase o seu ponto de vista. Eu penso que 2 minutinhos já seria legal para a gente começar a debater. A gente aguarda as respostas no chat com a Jennifer em 2 minutos. Colegas professores, ainda dá tempo de responder. Enquanto isso, eu vou falar a minha opinião, Maria Fernanda. Então, e você, o que pensa, né, sobre essa prisão do Jean Valjean, que a Maria Fernanda trouxe, né? É completamente injusta, né, e entra muito no tema da aula, porque a fome, sem dúvida, é uma violência. Uma violência muito maior do que roubar um pão para saciar a sua fome, que vai possibilitar a sua própria vida. Então, a vida é um direito máximo. Se essa vida ela não está sendo garantida, né, nós criamos as condições mínimas, e às vezes foi essa a alternativa. Então, foi uma situação muito injusta a prisão do Jean Valjean, assim como é injusta a situação de miseráveis, de pobreza e miséria de muitas pessoas hoje. E pode parecer que Victor Hugo esteja trazendo uma história inventada ou que está circunscrita, né, àquele momento histórico em que ele está escrevendo, mas, sabe, pessoal, uma busca rápida na internet vai nos revelar que a gente nem precisa ir para a França do 19 para nos depararmos assim com a realidade brutal, né, de pessoas que não têm garantidas as condições mínimas de sobrevivência e que pagam penas muito duras, né, por conta disso, que é a reflexão que Valjean faz
quando ele acaba preso após roubar um pedaço de pão. E aí, gostaria, então, no bojo dessa primeira pergunta, de colocar uma segunda, que diz assim: a certa altura da obra, Victor Hugo pergunta ao seu leitor: e nessa história toda, o erro era só dele? Quer dizer, nessa história toda, o erro era só do Jean Valjean? E Victor Hugo parece estar profundamente incomodado com essa pergunta, com essa questão, né? E aí, gente, o que você responderia para o Victor Hugo? Um minutinho, a gente já se vê? I met him at a bar, was strumming his guitar. He looked me in the eyes, gave me those butterflies. He's got that special thing, because I'm all about him. He makes my knees go weak, got his song on repeat. A sucker for his love, he fits me like a glove. He's my favorite, can't get enough. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. What would I do without him? I have no clue. He's under my skin. Cali boys got that edge. Those bad boys riding thoughts. Cali boys got that. Got that scrub on Sunday face, that mellow chillin' pain. Oh, when we fight, I cry. He's perfect in my eyes. Like a light, yeah. He shines so bright, yeah. He'd never lie to me. He's loyal as can be. É uma oportunidade muito especial, né, Maria Fernanda? Quando a literatura ela traz reflexões que perpassam todo o tempo, né, e permite com que a gente reflita o momento presente e veja que ainda hoje nós temos que refletir que a pobreza é um problema estrutural que envolve, né, muitos atores, o Estado, a própria a situação de tratamento daquele que é considerado criminoso. Exatamente. Eu acho que acho que era isso que Victor Hugo ansiava ouvir, né? Com que um problema multifacetado e que, assim sendo, certamente a gente não poderia atribuir toda a culpa ao seu personagem, né? Nos encaminhando, então, para o final da aula, queria contar para vocês que Jean Valjean é tão célebre que em 1971, né, quando foi descoberto um asteroide na órbita do Sol, esse asteroide foi batizado de 24601 Valjean. E certamente era um cientista que era vidrado no Victor Hugo. E, para quem quiser observar, né, o cometa, o asteroide Jean Valjean, dá para acessar pelo portal da NASA, nesse link que aparece aí na tela de vocês podem tirar um print, né, para depois acessarem. Legal? E quero deixar, então, algumas sugestões para vocês nesse finalzinho de aula. Um pequeno artigo explicando um pouquinho melhor sobre a Paris de Haussmann, né, as reformas urbanas. Um professor que ensinou os miseráveis dando aulas em uma prisão. E a minissérie, né, dos Miseráveis, com Gerard Depardieu, lá de 2000. Tem também, tem vários filmes, né, dos Miseráveis, mas um dos mais conhecidos, mais recentes, de 2012, com o Hugh Jackman. E o YouTube nos presenteou com a disponibilização do todo o musical dos Miseráveis, né, que foi gravado em Londres e está lá na íntegra, ao vivo, para quem quiser assistir, nesse link que aparece na tela para vocês. Por fim, então, como sempre de praxe, deixo para vocês
o quadro, né, de reflexão sobre a aprendizagem, em que vocês irão pensar um pouquinho, a partir deste encontro de hoje, em qual destas afirmações você sente, né, que a sua aprendizagem se encaixa melhor. E podem compartilhar conosco pelo chat. E aproveito, então, para me despedir e contar que estaremos juntos novamente na semana que vem. Muito, muito obrigada pela generosidade de vocês de compartilharem o tempo. Muito, muito obrigada, Jennifer, por estar aqui conosco. Obrigada, Maria. Foi um prazer aprender com vocês. O prazer foi todo meu, nosso. E até mais, gente. Um beijão. Não deixem de avaliar a aula.